Um outro erro muito comum é uma frase que o pessoal me traz aqui do dia a dia: vou começar com tanque menor, né? Depois eu amplio. Ok, dependendo do seu porte, do seu investimento, é um pensamento. Falando um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, eu sou Lucas Ferrari, sou engenheiro civil, especializado em postos de combustíveis, há mais de 20 anos lidando com obras de postos, tá? Sempre atuei nessa área de postos de combustíveis, do terreno até a primeira venda na bomba. O que é caro e o que é barato na construção de um posto de combustível? 3 pontos principais. Primeiro ponto, primeiro passo, a visão real do dinheiro. Onde está o dinheiro numa construção de posto e com os percentuais reais, tá? Depois, outro ponto. Os 3 erros encadeados. Quais são os erros que transformam um orçamento que parecia ser um tanto quanto razoável e às vezes num orçamento surpresa? E como cada um deles, esse erro vai se alimentando os próximos erros, encadeando. E um princípio, vou trazer para vocês um princípio concreto, um princípio que vai mudar um pouco a visão de vocês, vai fortalecer a visão para quem quer resolver fazer as compras para construir esse posto de combustível, né? Para você que tem capital, que está estudando como montar um posto, sem ter clareza do que pesa em relação a esse orçamento. Conversou com o fornecedor, conversou com a bandeira e saiu com mais dúvida do que quando começou a conversa. Eu vou começar hoje aqui com vocês com um case. E aí chegou um cliente aqui há algum tempo atrás e ele chegou com uma conta que ficou diferente. Por que essa conta chegou diferente? Capital, terreno, tinha uma ideia clara do que ele queria montar, uma ideia que na cabeça dele era clara em relação ao custo dessa obra. Ele fez esse orçamento conversando com o instalador de saço, conversando com o fornecedor de tanque, conversando com o fornecedor de bomba, foi conversando com um com outro e consolidou ali no orçamento dele e falou assim: olha, eu quero fazer o projeto do posto, tenho esse número aqui na cabeça, vamos fazer o trabalho aí de projeto e tudo mais. Beleza, a gente pegou e fez todo o levantamento, fez projeto, levantamento, quantitativo, levantamos tudo. O que aconteceu? Praticamente o dobro do que ele tinha estimado. Qual é o problema? Justamente esse. O fornecedor, ele dá uma parte. O outro fornecedor dá outra parte. Cada um dá a sua visão. Ninguém consolida o todo e cada um, quando mostra sobre o seu ângulo. Então, o fornecedor de tanques, ele vai ter a visão dele. O da bomba vai ter a outra visão dele. O orçamento incompleto, ele não é um erro de cálculo. Na verdade, é um erro de mapa. É um erro de entender o que está sendo feito e ter uma visão do todo. Esse foi o grande problema. Por isso deu essa discrepância em relação ao que ele iria investir. Então, o que é caro num posto não é o item mais caro do orçamento. Caro é o que você paga 2 vezes, né? Vamos falar um pouquinho sobre os 3 erros encadeados que eu comentei para vocês aqui no comecinho, quando eu vim trazendo aqui essas informações. Seria o jeito errado. Quais são os 3 erros encadeados? Erros que não são independentes, tá? Cada erro, na verdade, ele vai alimentar um próximo. Erro 1. Projeto executivo. O pessoal vai achar que projeto executivo é burocrático. Projeto é burocracia. Eu vou fazer com o croquis do instalador. Eu pego, faço um croquis ali com o instalador. Afinal de contas, é muito caro eu gastar com projeto. Para eu gastar com projeto executivo, que depois ele só vai servir para o alvará ou ele vai servir só para ficar lá na gaveta. O que isso vai trazer para a gente futuramente? Outro erro encadeado. Vou começar com um tanque menor, depois eu amplio. O que isso tem a ver com a parte de posto de combustível? E outra coisa também que acontece muito é isso a gente resolve depois porque é outro serviço. Esse comentário, essa frase pega um. Então, primeiro erro, projeto é burocracia. Eu vou fazer com o croquis do instalador. Eu vou trazer uma informação para vocês aqui que eu não sei se vocês têm essa clareza e eu acho que é muito legal. O custo real de um projeto executivo, ele vai, dentro do contexto do empreendimento, ele varia entre 2% a 5% do investimento total. Custos de um projeto executivo varia na média de 2% a 5%. Um projeto executivo que seja completo, que tenha memorial construtivo, que tenha lista de materiais, os detalhes de instalação, que vai especificar a tubulação, que vai especificar por onde as linhas de combustível vão passar. Então, se a gente pensar num posto que vai ter um investimento de 1,5 milhão aproximadamente, a gente vai ter ali de 30 a 70 mil reais em custos de projeto. E aí, o que acontece se você não tem um projeto? Cada decisão dessa obra, se você não parou para pensar nessa decisão de projeto com antecedência, para discutir os detalhes,
e depois pensar como é que isso vai funcionar, sem o teu projeto, cada decisão tomada vai ser em campo, vai ser na obra, vai ser lá, na hora que a gente abrir a valeta, na hora que a gente vai abrir a vala, na hora que for enterrar esses tanques. Essa decisão vai ser tomada no canteiro de obra, no improviso. E refazer é sempre mais caro do que fazer de primeira. Então, sem projeto, tudo na sequência fica disfarçado de barato, escondendo o caro. Esse é um primeiro erro aí. Um outro erro muito comum é uma frase que o pessoal me traz aqui no dia a dia: vou começar com tanque menor, né? Depois eu amplio. Ok, dependendo do seu porte, do seu investimento, é um pensamento. Às vezes você está querendo investir, não tem um dinheiro todo ali para poder fazer o trabalho, então você acha que é viável, é mais conservador fazer dessa forma. Então eu vou começar com um tanque menor, com menos tanque e tal. Vou trazer aqui para vocês alguns insights para vocês pensarem um pouco sobre esse conceito. O preço do tanque, hoje um tanque está na média de 35 a 40 mil reais. Dentro de um contexto de um posto de 1,5 milhão, barato. Aí eu vou trazer duas provocações legais aqui para vocês. É um caso real, um tanque de 30 mil litros instalado, ele foi instalado com uma profundidade excessiva, né? Colocou muito profundo lá, e a parte de sucção puxava apenas 15 mil litros, ou seja, o tanque tinha 30 mil litros, ele só conseguia succionar 15 mil litros, ou seja, metade só do volume. Isso gerou o quê? Mais frete, mais custo fixo, e o cara não conseguia escalar. Então, olha só que problema. Isso originado provavelmente por uma falta de projeto executivo, né? Um projeto bem feito, um acompanhamento. Falando sobre um tanque menor. Conta da operação, tá? É uma coisa que a gente tem que pensar muito na questão da operação. Tanque, a gente estava falando de 35 a 40 mil reais o custo de um tanque, né? Se ele bipartido, pleno, mais ou menos essa faixa de preço. Agora, olha só, pensa só comigo. A gente está tendo um monte de variação de valor de mercado do combustível, né? Então, o combustível está uma gangorra, sobe e desce, acaba entrando como se fosse uma bolsa. A gente tem que saber o melhor momento de fazer a compra para poder ter o melhor preço para vender bem o combustível. Afinal das contas, o que a gente quer é lucro na venda do produto. Agora veja só, se numa janela de mercado, entre uma subida e descida de preço de combustível, eu conseguir, numa jogada de compra, numa janela de mercado, conseguir R$1, às vezes acontece de ter R$1 de diferença, porque essas oscilações têm sido mais constantes a todo tempo. R$1 em 30 mil litros é bem simples a conta. Eu tenho 30 mil reais em uma janela só. Já pagou o tanque. Olha só, o tanque é barato. O que custa caro é a forma, é a decisão correta em relação a qual é a escolha do tanque que você vai colocar. Porque isso vai afetar para você no longo prazo, no dia a dia da operação. Então, as pessoas têm muito o conceito do caro, do barato, quantos tanques, quanto custa. O Cícero me perguntou aqui, quanto custa colocar um posto com 4 bombas? Então, eu sei que vocês se preocupam muito com o custo, mas a relação do que é caro do que é barato depende muito do que você vai ter na tua operação no dia a dia. E a gente tem que pensar que a gente está construindo esse posto para 20, 25 anos, 30 anos, né? Tem muitos postos operando aí. Tem muitos postos, inclusive eu construí, que estão aí há mais de 20 anos operando. Imagina se você dimensionou errado, você vai ter aquela dor no dia a dia. Eu vou reformar o posto, daí eu vou ampliar. Isso para a tua operação, isso trava tudo. Então, não é missão fácil também. Legal? Então, esse foi o assunto de começar com um tanque menor. Tem uma outra questão também que a gente pega aqui no dia a dia. O pessoal comenta assim, isso aqui a gente resolve depois, né? É outro serviço. E fala assim, não, e esse item aqui já enterrou ali o tanque, a tubulação, esse item a gente resolve depois, bora concretar? Vamos concretar? Depois a gente já vai inaugurar, né? Tem aquele senso de urgência, vamos continuar com essa obra aí que a gente tem que inaugurar e entregar o posto. O que é barato na construção de um posto é você checar tudo, ver se o SAMP está na posição certa, se a tubulação está na posição correta, se todas as tubulações estão em ordem, se tudo foi planejado e feito conforme o projeto executivo, ajuste num SAMP de tanque. Simples, às vezes é só estar lá na parte da terra, ajuste. Isso é barato de resolver, caro é depois, né? O que é barato num posto é barato enquanto você ainda não concretou a pista. Então esse é um insight muito relevante. Falando dessa questão que a gente está tratando aqui, que é caro, que é barato para posto de combustível, vou trazer para vocês aqui onde está o dinheiro de verdade, ou seja, em que local está ali, quais são os percentuais para a gente entender
para a gente analisar essa percepção do que é caro, do que é barato dentro do contexto da obra do posto de combustível. Todo o conhecimento que eu trago aqui para vocês é de quem põe a mão na massa todo dia, todo santo dia. E te convido aí a compartilhar e seguir a gente aqui no nosso canal, tá bom? Comentando aí que eu vou ajudar vocês também em esclarecimento de dúvida. Legal? Esclarecimento de dúvida, como que faz o passo a passo aí para a gente evoluir nesse mercado. Bacana? Até a próxima quarta, pessoal. Vejo vocês. Até breve.